alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de produção textual. Aqui quem vos fala é o professor Dário, né? E eu quero hoje tratar de um gênero importante, que é a carta do leitor. Esse gênero textual, nós encontramos eles em publicações de revistas e jornais, né? É um gênero interessante para se conhecer, né? Primeiro eu quero falar das características desse gênero. Quem escreve a carta do leitor? O leitor é quem escreve. E aqui ele escreve expressando o quê? A sua opinião sobre determinado assunto veiculado em jornais ou revista. Ele expressa a sua opinião de forma favorável ou não. Onde circula? Circula em jornais, revistas, e a carta ao leitor funciona como feedback da opinião dos leitores sobre o que está sendo veiculado nesses jornais ou revistas. A carta ela é produzida com a finalidade de discutir uma matéria. E aí o leitor acrescenta, retira ou dá opinião sobre o assunto. Nós podemos usar tanto a primeira pessoa do singular, como o eu, ou quanto a primeira pessoa do plural, certo? O que é preciso para escrever uma carta do leitor? Primeiro, especifique o assunto e seja breve. Você vai especificar o assunto e ser breve. A carta ao leitor não é um texto grande, é um texto pequeno, até porque o espaço que é deixado ali para o leitor opinar sobre o assunto é muito pequeno. Segundo, trace previamente o objetivo da carta. Qual é o seu objetivo com essa carta? Você vai opinar, vai sugerir, vai debater ou apenas fazer uma reflexão sobre o assunto? Terceiro, escreva um texto curto, preciso, objetivo e em linguagem clara. Nunca use palavras de baixo calão, ofensas, ataques pessoais, pois se você fizer isso, sua carta não será publicada. E, em quinto lugar, você vai redigir com muito cuidado e revise antes de enviar a carta. Por quê, gente? Porque essa carta ela vai ser lida por muitas pessoas. Como ela vai estar num veículo de comunicação, como jornal e revista, muitas pessoas vão ler a sua opinião, tá? Aí eu tenho aqui o exemplo de uma carta do leitor, né? E aí ela começa primeiro com o local e a data, tá aqui, vocês estão vendo aqui, local e data, né? Florianópolis, 18 de maio de 2015. Depois o autor ele usa um vocativo, tá? Ele começa aqui com prezado senhor Silva. Provavelmente é o editor do jornal, né? E aí ele se dirige a uma pessoa, que é o editor do jornal, ele usa o vocativo e depois ele começa a escrever o seu texto, né? Então observe que a estrutura da carta ao leitor é muito parecida com a estrutura da carta pessoal. E aí ele começa o texto dizendo assim: como leitor assíduo da revista Saúde, em primeiro lugar venho agradecer o benefício que os artigos publicados vêm proporcionando à minha família. Muitas das dicas fornecidas conseguimos colocar em prática e, dessa forma, melhorando consideravelmente nosso bem-estar. No último número da revista, lemos uma matéria sobre os perigos que o excesso de sal na alimentação pode provocar à nossa saúde. É fato que já tínhamos alguns conhecimentos sobre o assunto, porém, não em detalhes. Como nossa família está sempre em busca de uma vida mais saudável, desejamos também colocar em prática algumas destas dicas. Ocorre que o sal já faz parte de nossas vidas há tempos e não se encontra com tanta facilidade receitas que não o utilizem. Sendo assim, solicito a gentileza de, se puderem, publicar receitas de pratos onde possamos substituir o sal por outras ervas ou condimentos que não prejudiquem a nossa saúde. Atenciosamente, o leitor. Então, essa é a estrutura, gente. É claro que o texto dele está um pouco grande aqui, né? Tem que ser menor, tá? Mas isso vai depender do espaço, né? Nós temos outra aqui, uma leitora, a Dilma Maria Rama.
ela escreve aqui sobre a matéria dos animais abandonados, né? Ela escreve o título lá da matéria que foi veiculado, né? E aí ela fala aqui, ela faz um comentário, né? Ela diz: é triste a situação dos animais nas ruas dos bairros e até no centro de Florianópolis. Algo tem que ser feito. Com a chegada do verão, é ainda mais triste. Os animais famintos, com sede, é tudo muito cruel. E sabem de quem é a culpa? Dos humanos, que abandonam seus animais nas ruas. Desse jeito não pode continuar. Algo tem que ser feito. Onde moro, no sul da ilha, eles desovam os animais perto das casas onde moram pessoas que gostam de animais. Isto é certo? Transferir a responsabilidade para os outros? Eu chamaria a polícia se testemunhar uma cena dessas. Essas pessoas são criminosas, que se dizem gentes de bem, pois abandonar um ser indefeso nas ruas é crime. Vamos ficar atentos e tomar providência para punir os culpados, não permitindo que isso continue. Dilma Raumann, Florianópolis. Gente, provavelmente a matéria do jornal ou da revista trouxe uma matéria falando a respeito dos animais abandonados, né? E aí a Dilma Maria aqui, ela comenta, né, dando a sua opinião e falando a respeito, fazendo um comentário. Então, a carta do leitor é exatamente isso, gente, tá? É você comentar um assunto, né? Você pode acrescentar ou pode fazer uma crítica, né? Olha só, Vampiro Carioca. Essa matéria, ela, pelo que eu li aqui, ela circulou na revista Veja, número 987, né? Ela usa o título lá, Vampiro Carioca, deve ter sido o título da revista, do assunto, né, da matéria. Ela diz assim: achei injusta a colocação feita sobre o cantor Belchior, na reportagem O Vampiro Carioca. Veja, número 97. Realmente ele lançou mas 2 discos belíssimos no final da década de 70. E depois deu um tempo. Afinal, ele é um poeta e não uma linha de montagem. Rosângela Regina Freire, São Paulo, né? Então, a Regina aqui, ela dá a opinião dela a respeito do assunto lá que foi veiculado, né? Dizendo que achou injusto e tal, né? Então, isso é uma carta do leitor. Viu, gente? Aqui no caso aqui, ela apenas assinou e colocou o local aqui. Ela não colocou data, né? Mas seria importante colocar aqui, antes do título aqui, colocar o local e a data, né? E colocar também o vocativo, né? Se referindo ao editor. O caro editor, tá certo? Então, isso é uma carta do leitor, tá certo? Aqui nessa aqui, faltou o que na estrutura? Faltou o local e a data, que vem aqui, né? E o vocativo, tá certo? Ela preferiu apenas colocar o título, né? Porque tomava muito espaço. Ela colocou apenas o título, assinou aqui, né? E colocou o local, certo? Pode ser essa estrutura aqui também. Nós temos outra aqui, né? Cadê o governador? Por falha minha, apesar de ler cotidianamente o Globo e outros jornais e ver telejornais da TV Globo e outras emissoras, ou por falha dos jornais de televisão, não consegui notar a presença do governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, nas enchentes que assolaram a Baixada Fluminense, com a mesma constância que eu vi ao lado da cantora Madonna, né? O Gabriel escreve isso aqui, né? Ele coloca aqui o e-mail, ele fez por e-mail, né? Bota a data aqui e o local, tá? Então pode ser usada essa estrutura, vocês fiquem à vontade para produzir a carta do leitor de vocês, tá certo? Então, agradeço, até a próxima aula.